Obrigado, Denis. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você tem expectativa? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Você tem expectativa de que esse vai ser o melhor ano da sua vida? Tem expectativa? Eu tenho. Glória a Deus. Hoje é dia 7. Então já completamos os 7 primeiros dias, né, de um novo ano. Já estamos no primeiro dia da segunda semana. E ainda tem muitas coisas boas de Deus reservada e preparada para você. Eu creio. Esse ano 2018, o tema profético sobre a nossa igreja e ministério é o ano da bondade do Senhor. Aí alguém pergunta assim, peraí, mas por que só 2018 que o Senhor é bom? Não, ele foi bom em 2017 também. Vai ser bom em 2018, vai continuar sendo bom em 2019, vai ser bom em 2020. Então não é que ele só é bom neste ano, entenda. O tema profético é apenas que nós vamos dar uma ênfase. Nós estamos crendo que profeticamente, que neste ano de 2018, nós vamos experimentar muito mais, vamos ter novas experiências com a bondade de Deus. Eu creio. E só vamos ter experiência se tivermos revelação, porque fato é, você não desfruta daquilo que você não sabe. Aquilo que você não sabe, você não desfruta. Não desfruta. Essa é a verdade. Você só desfruta daquilo que você sabe. Então, deste ano, nós vamos pregar muitas mensagens, vamos ensinar, edificar a sua fé, inspirar você para que a sua fé seja ativada e você desfrute da bondade de Deus. No ano passado, numa das mensagens, nós pregamos aqui um estudo sobre a mulher do fluxo de sangue, que a fé dela foi ativada, porque ela dizia, na verdade ela ouviu falar de Jesus, e ela dizia que se ao menos tocar, eu vou ser curada. O fato é que a fé dela foi ativada porque ela ouviu. Então o que ela ouviu? Que a levou a ter fé para tocar em Jesus e crer que ela seria curada. Lembrando que ela estava sofrendo por 12 anos. 12 anos ela já vinha sofrendo. Tinha gastado já todo o dinheiro, tinha feito tudo no esforço próprio dela, tinha ido até o limite dela. Mas chegou um dia que ela ouviu algo. E nesse dia, depois que ela ouviu, aí ela teve a fé. E a partir da fé, a vida dela foi transformada. O que ela ouviu? Aí muitos dizem, Romanos 10:17, porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Lá está escrito, ouvir pela palavra de Cristo. Então, só ouvir a palavra de Deus não te dá fé, não produz fé. Se eu citar aqui os 10 mandamentos, você não vai ter fé. E os 10 mandamentos é palavra de Deus. Se eu disser para você, olha, não adulterarás, te gera fé? Não, mas é palavra de Deus. Então, só ouvir por ouvir, não te gera fé. Você tem que ouvir da bondade, daquilo que Jesus Cristo já fez por você, e que você não merece, mas Ele vai te dar. É disso que você tem que ouvir. E crer, se você assim crer, assim será. Vamos pegar um exemplo? Um exemplo, sua primeira experiência com Deus. Olha só como foi a sua primeira experiência com Deus. Foi no dia que justamente você confessou, se arrependeu dos seus pecados e creu em Jesus Cristo. Eu não sei como era você, mas a minha experiência foi em 17 de outubro de 1999. Me converti no domingo, dia 17. Mas antes do dia 17, eu falava de Deus. Celebrava Natal, participava até de missa, mas não tinha experiência nenhuma. Mas naquele dia que eu confessei e criei no perdão de Deus através de Jesus, a minha vida foi mudada, meus olhos espirituais foram abertos e tudo mais aconteceu na minha vida. Tudo por quê? Por causa de uma palavra que eu ouvi, confessei e criei. Então essa foi a sua primeira experiência. Foi o dia que você se arrependeu, aí da consequência, daí você foi para o batismo das águas. Então essa foi a sua primeira experiência. Agora, o que te garante que você vai ser salvo? É porque você era bonzinho? Por isso você hoje fala, não, eu sou salvo? Não, porque você creu que Jesus Cristo lá na cruz pagou os seus pecados e Ele te deu vida. Então, porque você crê que Jesus pagou os seus pecados e Ele te deu vida, você então está salvo. Então, se você crê que através de Jesus Cristo você é salvo, por que você não crê que através de Jesus Cristo a sua família vai ser salva? Por que você não crê que através de Jesus Cristo 2018 vai ser um ano de abundância sobre a sua vida? Por que você não crê? O que nos impede de crermos? Nós vamos falar isso. Muitas vezes é uma consciência ainda de culpa. No dia que alguns, olha só, trazendo como exemplo isso,
Tem pessoas que até confessam Jesus Cristo, confessam o perdão de Deus através de Jesus, mas não vão para o batismo. Algumas pessoas dão a seguinte desculpa para não ir para o batismo. Qual que é a desculpa? Número 1 que as pessoas falam: não estou preparado. Por que ela fala isso? Não estou preparado. Será que é porque ela não fez o curso? Não, obviamente. Mas é porque ela se vê como pecadora. Ela está ainda consciente de culpa. Está com a consciência do pecado. Está com a consciência da culpa. Então isso a impede de desfrutar da salvação de Deus. Muito bem. Vocês todos que estão aqui já são batizados em Cristo Jesus. Amém? Então você já teve experiência. No dia lá, 17 de outubro de 99, para mim, eu não veio na memória, né? Ah, não, quem sou eu, né? Para ir para Jesus, eu sou um pecador, não sou digno nem de entrar na casa dele. Não, simplesmente eu criei. Falaram para mim, eu criei, confessei e orei. Essa semana fui prestar serviço de consultoria numa empresa. Aí na hora da refeição, estávamos eu lá e a equipe almoçando. E aí teve um rapaz que entramos numa brincadeira lá, que o rapaz, o que tinha de mistura era bisteca de porco. E aí o rapaz não comeu. Aí entramos numa brincadeira falando: ah, você é judeu? Né? Ele não é judeu, só entramos na brincadeira porque o judeu não come carne de porco e tal. Aí ele falou assim: não sou judeu não, meus pecados são muitos, né? Eu sou pecador. Aí foi a brecha. Eu vejo tudo como oportunidade de Deus. Aí foi a hora que eu falei: olha, mas tem uma boa notícia para você. Primeiro, você tem consciência dos seus pecados, isso é muito jóia. Agora tem uma boa notícia, que os seus pecados já foram pagos por Jesus Cristo. Aí sabe qual foi a resposta dele? Ele disse assim: ixi, não foi não. Foi não. Não, não foi. Mas como não foi? Não foi, porque são muitos os meus pecados. Aí eu falei para insisti com ele: não, mas é isso. Você tem consciência que são muitos. E ele pagou. Mas ele insistiu em dizer: não pagou, porque são muitos, meus pecados são impagáveis. Eu vou morrer e vou pagar meus pecados depois da morte. Olha só, uma incredulidade, uma rejeição, porque está consciente da culpa. Então, sendo assim, olha só, eu anunciei para ele o evangelho, a boa notícia. O que ele tinha que fazer ali, naquele momento? Apenas crer. Poxa, então Jesus pagou? Então eu creio. Depois de crer, o que ele tinha que fazer? Confessar sobre a vida dele. Pronto, a bênção iria alcançá-lo. E naquele momento, no horário do almoço, ele seria transformado de pecador para filho de Deus. Mas isso não aconteceu, infelizmente. Isso foi na quinta-feira, não aconteceu ainda, mas a semente foi plantada. Mas você está entendendo onde eu quero chegar? Estou fazendo uma introdução aqui da mensagem. Este ano 2018 vai ser o ano que você vai ter muitas experiências com Deus, vai desfrutar da bondade de Deus. E para começar o ano, você veio aqui, e essa reunião é específica para você o quê? Receber direção de Deus. Saber como caminhar esses próximos 358 dias. Ó, foi bem agora, hein? Próximos 358 dias, você vai ter uma experiência com Deus a cada dia. Mas para isso, você precisa ser liberto da consciência de culpa. Vou te dar um testemunho que aconteceu, eu vi na célula, esse testemunho aconteceu logo na semana passada, logo depois do culto da virada. Nós falamos aqui que uma das promessas que está lá no Salmo 65:11 é que o Senhor nos dará proteção. E na mensagem eu falei: olha, sabe o que significa isso? A proteção do Senhor? É que vai ter vezes que o Senhor vai atrasar o seu ônibus para evitar que você encontre um acidente lá na frente. Vai quebrar o seu carro, vai fechar portas, vai te tirar de um emprego e te colocar no outro melhor, porque provavelmente aquela empresa vai falir. Então antes que aquela empresa venha falir e você não perca os seus direitos, você é demitido antes e é colocado numa outra empresa. Tudo isso pode acontecer, porque o Senhor é bom. Amém? Você crê nisso? Amém. Então falamos isso no ensino, no culto da virada aqui. E aí aconteceu que uma pessoa na célula deu o segundo testemunho. Ela falou que nessa semana ela pega o metrô e depois do metrô, que ela desce na estação, ela tem que pegar uma van para ir até o local de trabalho dela. E naquele dia específico, acho que foi terça ou quarta, não lembro agora, o dia que ela falou, mas terça ou quarta, ela foi para pegar a van e a van não passou. Perdeu o horário, atrasou. Aí ela ficou com receio de chegar até o trabalho atrasada e tal, ela pegou a van que veio de trás. Beleza, no que pegou a van que veio de trás, quando ela chegou no trabalho, aí falaram para ela: menina, você sabe o que aconteceu com a van que a gente pega? Não, o que aconteceu? Bateram na van.
E a van sofreu um acidente. E aí na hora, e aí falaram no local que tinham batido na van, a posição e tal. E ela, a posição que ela senta nessa van, toda vez, é sempre ali atrás do motorista. E sabe onde bateram na van? Atrás do motorista. Se ela estivesse ali, ela com certeza teria sofrido uma lesão. Mas o que aconteceu? A proteção do Senhor fez com que ela se atrasasse e não pegasse a van. Irmão, eu creio nisso. Você crê nisso? Deixa eu te falar outro testemunho que eu vi essa semana ainda. Esse também muito assim me inspirou. E eu quero inspirar você também a crer que talvez você está aqui e você ainda não tenha a sua família salva. Talvez o seu marido, o seu filho ainda não estão salvos. Mas eu quero dizer que eles estão debaixo da proteção do Senhor por causa de você. Por causa de você. Enquanto você andar, todas as vezes que você andar livre da consciência de culpa, você está dentro do círculo de proteção do Senhor. Escuta essa. Uma pessoa me deu o seguinte testemunho. Teve uma ocasião, isso alguns anos atrás, que ela pegou um avião, foi até a terra lá dos pais dela, lá no Nordeste, viajou, foi para lá, aí depois pegou o avião para voltar. E o avião era sem escala, então era um voo direto para São Paulo. Só que aconteceu que esse avião não fez voo direto, mas ele fez uma escala no Rio de Janeiro. Quando esse avião parou no Rio de Janeiro, essa pessoa começou a murmurar e falar: como? Eu paguei por voo direto, olha só, agora nós estamos aqui, né? Olha só, estamos aqui atrasados, e essa fila agora, o que vai acontecer? E a pessoa começou a reclamar e tal. E aí anunciaram por que o avião teve que pousar no Rio de Janeiro, porque o avião estava com problemas mecânicos, e o voo não conseguiria chegar até São Paulo, por isso parou no Rio de Janeiro. Aí essa pessoa estava acompanhada da sua filha, e a sua filha, ainda criança, frequentava, era cuidada, né? Tinha uma cuidadora no condomínio, em que essa cuidadora é uma senhora evangélica cristã. E ela não só cuida dessas crianças, como ela ensina essas crianças, ela prega o evangelho para essas crianças, e todas elas ali oram ao Senhor Jesus, creem no Senhor Jesus. E aí essa criança, não sei quantos anos agora ela tinha ali, 6 ou 7 anos, me ajuda aí a lembrar quantos anos? 7 anos. 7 anos essa pessoa tinha, essa criança, mas já estava em Cristo Jesus. Enquanto que a mãe ainda não estava em Cristo. E o que aconteceu? A criança falou: ô mãe, eu estava sentindo mesmo um vento assim debaixo das minhas pernas, um vento que não era normal vindo no avião. E aí depois foram descobrir que tinha um problema mecânico, que uma parte ali não estava abrindo, e provavelmente o que poderia acontecer se o avião não parasse no Rio de Janeiro e seguisse até São Paulo? Aquela parte do avião poderia ser aberta e essa pessoa poderia ser projetada para fora do avião. Aí depois a pessoa, lógico, né, agradeceu a Deus. Mas eu disse a essa pessoa, a mãe ainda não era cristã, mas eu falei: ó, sabe por que você foi protegida? Porque a sua filha de 7 anos, ela é justa. E por causa de um justo, Deus protegeu você. Ainda que o justo tenha 7 anos de idade, porque para Deus não tem idade. Esse testemunho dessa pessoa que pegou a van, ela na verdade, o que atrasou foi o metrô, o trem. E por causa do atraso do trem, do metrô, ela perdeu a van que ela sempre pega no mesmo horário. Irmãos, Deus parou o trem inteiro por causa de uma pessoa. Deus parou um avião por causa de uma pessoa. Por causa de um justo. Agora eu digo, essa pessoa é justa porque ela é perfeita? Ela é justa porque ela vem na igreja? Não falta? Porque ela é dizimista? Não, ela é justa porque ela tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e refúgio e esconderijo. Irmão, todos os dias o Senhor vai estar te protegendo, a bondade do Senhor vai te alcançar por todos os dias, mas você precisa andar liberto da consciência de culpa. Sabe quando você sai do círculo de proteção do Senhor? Eu vou te dizer, é quando você anda na sua justiça própria. É quando você, por que nós cantamos aqui, o Senhor seja o meu refúgio? Sabe o que significa estar em Cristo? É confiar nele todos os dias. E não confiar em si mesmo. Enquanto eu estou confiando em Jesus, eu estou em Cristo. Mas no dia que eu não confio nele, saí de Cristo, estou na minha justiça própria, e aí estou susceptível a toda maldição, a toda praga, a todo espírito. Porque o que te protege não é a tua santidade, não é o teu pecado, mas é o que Jesus Cristo já fez na cruz do Calvário. É isso que te
protege. E para você desfrutar desse ano maravilhoso do Senhor, você vai andar protegido, debaixo da bondade do Senhor. Você vai andar livre do sentimento de culpa. Lá em Hebreus, o tema dessa mensagem está inspirado lá em Hebreus 10, versículo 19. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou pode acompanhar aqui na projeção também. Hebreus 10, versículo 19, está escrito assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guarde essa palavra-chave aqui, ó. Purificado o coração de má consciência. Guarde essa palavra-chave. Essa é a palavra-chave para a mensagem de hoje. Você está liberto de uma má consciência. Diga assim comigo: eu estou liberto de uma consciência má. E aqui consciência má não é pensamento pornográfico, não é o pensamento do pecado, não é isso. Aqui, purificar de má consciência, eu vou mostrar para você, biblicamente, aqui no contexto. Eu estou fazendo primeiro aqui a leitura da promessa que o Senhor fez, para depois te mostrar o porquê Ele fez. A consciência má aqui é a consciência de culpa. Você está purificado de toda má consciência, que é a consciência de culpa. Que culpa? Culpa pelo pecado. Recentemente uma pessoa me disse aqui na igreja que ela tem um dom, um chamado para ser missionário. Eu falei, amém, glória a Deus, porque eu também tenho um chamado missionário, todos nós temos. Fui lá na empresa, lá na Permetal, né, o Vanjo, que é o nome dessa empresa lá em Guarulhos. Fui lá na Permetal, fui lá, você acha que eu fui para ganhar dinheiro? Não, eu fui como missionário. Você acha que você vai trabalhar lá na sua loja, você vai lá, não, eu vou para ganhar dinheiro? Você não vai lá para ganhar dinheiro, você não vai para vender verdura, você está lá para ser missionário. Amém. Essa pessoa me disse que tem um chamado para ser missionário. Eu falei, amém. E aí minha pergunta foi, o que você está fazendo para colocar em prática esse chamado missionário? Aí a pessoa falou assim, pastor, ainda não estou fazendo nada, porque eu ainda tenho muitos pecados. Aí eu falei, Deus vai falar com essa pessoa nesse domingo. É isso. Por que muitas pessoas não fazem, não servem, não são ousadas no Senhor? Porque ainda estão conscientes do pecado, conscientes da culpa. Aqui o pecado não é a natureza do pecado, que você sabe que você tem falha, você sabe. O problema é que você não acredita que você foi perdoado. Esse é o ponto. E o Senhor, a promessa dele aqui é o seguinte, olha, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, não tenha dúvida. Não tenha dúvida, você está perdoado. E tendo essa plena certeza de fé, você está com o coração purificado de uma consciência e lavado o corpo com água pura. Sabe o que nós fazemos aqui todos os domingos? Todas as reuniões de célula? É lavar você com a água purificadora da palavra. Em Efésios 5:25 diz que nós somos lavados pela água purificadora da palavra. Por que nós nos reunimos? Por que nós nos congregamos? Para lavar você, lavar a sua consciência e lembrar sempre você do quê? Você está perdoado. O texto continua, versículo 23, está escrito assim, guardemos então firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aleluia! Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Olha só, consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Por que algumas pessoas não se entregam às boas obras? Aqui quando está falando de boas obras, é evangelismo. O projeto social nosso, ontem, sábado, né? Uma equipe já foi fazer o cadastro das crianças. Por que tem pessoas que não se envolvem para liderar uma célula, para um evangelismo, para realizar alguma coisa? Porque ainda estão com a consciência cheia de culpa. Mas o que o autor de Hebreus está dizendo? Olha, vamos considerar uns ao outro, vamos estimular um ao outro, vamos estimular, não é pelo que você fez, não é por causa de um curso, um certificado, mas é estimulando. Como que é esse estímulo? O convite.
Olha, vamos lá, nós vamos fazer um evangelismo. Olha, vamos lá, convide 10 pessoas para vir à sua célula. Convide 10 pessoas para vir ao culto. O que é isso? É um estímulo. Mas aí se a pessoa ficar presa ainda a má consciência, não, ainda não estou preparado, não, ainda tenho muitos pecados, ela não vai convidar, ela não vai evangelizar, ela não vai se envolver, ela não vai fazer boas obras. Mas o que o Senhor está dizendo aqui? Qual que nós temos que fazer? Estimularmos uns aos outros. É isso que nós devemos fazer. Diga para a pessoa que está do seu lado, eu estou aqui para estimular você a ser útil no corpo de Cristo. Então, quando o irmão falar assim, não sei, sabe, o seu líder vai chegar em você um dia e vai falar, você vai trazer a palavra da célula. Aí tem pessoa que fala assim, eu não estou preparado, não. E imaginam quando eu penso para alguém da minha célula trazer a edificação, por ser a célula do pastor, a pessoa deve ficar pensando, meu Deus, eu vou trazer esse ensino, mas é o pastor que está lá e tal. Mas, olha só, consciência de culpa. E se eu errar? E se eu falar alguma coisa? Eu estou lá para estimular. E quando eu falo para você, por exemplo, aconteceu aqui no culto da virada, eu convidei alguns líderes, para orarem aqui comigo. Aí teve um que falou assim, pastor, olha, eu para comer eu sou bem, mas para segurar ali no microfone não dá não. Não dá não. Até que orar aqui no meio do pessoal eu oro, mas segurar no microfone não dá não. Mas eu fiz o convite e falei, irmão, vai dar tudo certo, deixa Deus te usar. O que é isso? É estímulo para ser útil no corpo de Cristo. Entenda, cada convite que as pessoas forem fazer para você neste ano, seu líder de célula falar para você fazer um estudo da célula, um quebra-gelo, pedir para você fazer uma oração, é um estímulo. É dessa forma que nós estimulamos. Estimular você, olha, vai ter o curso, vamos começar. Dia 27 nós vamos ter a formatura da turma do ano passado e em fevereiro, no dia 4, estamos começando aqui a nossa turma de ensino bíblico, aqui aos domingos pela manhã, às 9h30. Tem pessoas que começaram o ano passado, mas não concluíram. Tem outras que nem começaram. Então, ao convidar você para vir para o curso, o que é isso? É um estímulo. Então, diga para a pessoa que está do seu lado assim, olha, se você já fez o curso, parabéns. Se você ainda não fez o curso, quero convidar você para vir aos domingos pela manhã. Então, vai começar dia 4 de fevereiro. Nosso curso bíblico aqui, domingo, 9h30 da manhã. Eu vou estar aqui para ensinar você, juntamente com a equipe. Amém? Continua o texto, olha lá, o verso 25. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Sabe o que é a palavra congregar aqui? É reunir. E como que nós nos reunimos? Na célula, no culto ao domingo. Então já lá, há 2000 anos atrás, algumas pessoas já deixavam de se reunir. Mas aí o que o autor de Hebreus está falando? Olha, não deixemos de congregar como é o costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. O que significa admoestações? Alerta. É alerta. Olha, estimule e alerta o irmão sobre o prejuízo que ele sofre por não vir congregar. Quais são os prejuízos? São muitos. Eu sei que hoje as desculpas são o seguinte, não, mas eu posso assistir pela internet, eu posso ouvir pela internet. Amém. Glória a Deus, pode mesmo. Mas você não vai ter esse ambiente, esse espírito de fé que você está desfrutando aqui. Não vai ter. Eu sei que esse áudio depois vai chegar para algumas pessoas via WhatsApp. E você que está me ouvindo agora, fica tranquilo porque você vai ser alcançado pelo espírito dessa palavra. Mas não está pegando esse espírito do ambiente que está aqui agora. Então é importante sim, o autor está falando, posso ouvir através de uma mensagem de áudio, uma mensagem na internet? Sim, é positivo, isso é ferramenta, edifica, mas o importante é o quê? É congregar, é estar reunidos, por quê? Tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Nós chegamos em 2018, estamos começando no ano, e todo mundo na expectativa, o jovem solteiro tem uma expectativa do quê? Não, esse é o ano que eu vou me casar. Quem não tem casa própria, a expectativa é o que é? Não, esse é o ano que eu vou comprar a casa própria. Quem não tem carro, não, a expectativa é o que é? Não, esse é o ano que eu vou comprar o carro. Quem está com a catedral, o templo, um templo maior, entenda que eu estou falando no seu corpo pesado, qual a expectativa dele? Não, neste ano eu vou perder 5 quilos. Vai virar capela. Este ano eu vou deixar de ser catedral para ser capela. Amém, muito bom todos esses alvos. Mas será que você não pensa que 2018 pode ser o ano da volta do Senhor Jesus também? Pode ser.
Nós fazemos todos esses alvos. Não, esse é o ano da abundância, eu vou pagar minhas dívidas, né? Vou desfrutar, vou trocar de carro, vou comprar de casa, vou casar, vou ter um filho. Bom, ótimo, legítimo, todos esses sonhos. Mas também pode ser o ano que o Senhor Jesus volte. Porque não sabemos. Ele virá sem anunciar quando será, mas ele pode vir. Então, em virtude desta expectativa, porque o dia do Senhor se aproxima, o que o autor de Hebreus está falando? Olha, congregue, se reúne, para quê? Aí o que acontece na reunião? Justamente você sabe que, olha, você está livre da consciência de culpa, você é lavado pela água da palavra, de tudo aquilo que tenta desviar você da fé que está em Jesus Cristo. Nesse texto que nós acabamos de ler, nós podemos ver três coisas que eu quero te ensinar. Já falei muita coisa aqui, mas eu quero deixar 3 coisas aqui para marcar o seu coração, para você não esquecer e você começar a pôr em prática nesse ano 2018 e desfrutar da bondade do Senhor. Primeira coisa que nós recebemos nesse texto é um convite do Senhor. Qual é o convite? O convite está aí, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Ou seja, o Senhor está nos convidando para entrar na sua presença. Veja, no versículo 22, aproximemo-nos, é Ele que está falando, aproximemo-nos dEle. Ele está te convidando para entrar na presença dEle. Talvez você pense assim, amém. Mas se você ler o Velho Testamento e saber de como era no Velho Testamento, você vai entender que esse convite é um convite de honra. É um convite de honra para você. Eu não sei se você já recebeu um convite para ir em algum lugar chique, né? Deve ter já recebido. Você não ficou honrado, sentiu assim alegre? Poxa, olha, fui nesse lugar chique, só bacana, né? Quem sou eu para estar aqui no meio desses bacanas, comendo aqui? Porque comida de restaurante chique não é comida para você se alimentar, é comida para você apenas assim admirar o prato, fazer cara de chique. É aquele pratinho que vem uma folhinha de hortelã, amendoim por cima, uma bolinha daquilo arroz, um monte de creme lá que empinta o prato, acabou. Mas é um lugar de honra, nem sempre nós estamos lá. É esse o convite que o Senhor está fazendo para você. O Senhor fez um convite para você. Ele faz o convite, aproxime. Sabe que no Velho Testamento as pessoas não podiam se aproximar diante de Deus. No Velho Testamento não podiam. Veja que aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 1, eu li o final do capítulo 10. Agora eu estou indo lá no começo para mostrar para você o contexto desse texto que nós acabamos de ler, onde o autor fala, olha, aproximemo-nos de Deus livre da má consciência. Veja, versículo 1, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeito os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Então, o que é lá embaixo, lá no versículo que nós lemos, lá o versículo, cadê? Livre de consciência, versículo 22 que nós lemos, o Senhor nos faz o convite, olha, aproximemo-nos livre da má consciência, porque antes, ano após ano, um sacerdote entrava no templo para oferecer o sangue de um sacrifício de um cordeiro, para que o povo fosse perdoado. Uma vez por ano o sacerdote fazia isso. Tendo feito uma vez, depois o povo ainda tinha consciência do pecado. Mantinha-se a consciência do pecado. Então, por essa razão, no ano seguinte, ele tinha que voltar de novo e oferecer o mesmo sacrifício, derramando sangue novamente. Mas o que ele está dizendo aqui? Olha, visto que a lei é sombra. Entenda, irmão, tem pessoas que falam assim, tudo que está no Velho Testamento não é válido, né? Jesus já cumpriu. Tudo que está na lei, no Velho Testamento, na Velha Aliança, através de Moisés, é palavra de Deus, mas é sombra, não tem vida. O que o autor quer dizer aqui? A lei é sombra. Você está vendo aqui a projeção da minha sombra ali na parede, mas aquela sombra não sou eu.
é apenas uma imagem de mim. Quem tiver contato com a minha sombra, não tem contato comigo. Outro exemplo, a luva. Uma luva, pega aí uma luva de látex, você vai fazer uma limpeza, uma luva de látex. O que é a luva de látex? É a imagem, é a sombra de uma mão. Só que ela não tem vida se a mão não for colocada dentro dela. É isso que o autor de Hebreus está dizendo. A lei, o Velho Testamento, os 10 mandamentos, tudo que está escrito lá, não tem vida se Jesus Cristo não estiver habitando dentro de você. Hoje você vive numa nova aliança, que é a aliança da graça. E por causa de Jesus Cristo, você cumpre o Velho Testamento. É isso que o autor de Hebreus está dizendo. Se não fosse assim, você ainda andaria com a consciência de pecado. Ou seja, nós teríamos que voltar esse ano e novamente confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Por quê? Porque o ano passado eu confessei, mas agora é um novo ano e eu não sei se eu realmente estou perdoado. Triste quem anda com esse pensamento, com essa doutrina de achar que perde a salvação. Ele está andando com esse pensamento. Olha, o autor está dizendo, olha, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Jesus Cristo lá na cruz, o que ele disse? Está consumado. Então, o sacrifício foi feito uma vez por todas. Portanto, o convite que o Senhor faz para mim e para você hoje é o quê? Olha, você não precisa mais ficar lembrando do seu pecado. Nós estamos hoje aqui, hoje domingo, culto de ceia. Em algumas igrejas, antes de tomar a ceia, o que o pregador fala? Olha, agora faça uma sondagem do seu coração, avalie a si mesmo. Aí a pessoa ali avalia, poxa, hoje eu briguei com minha esposa, poxa, hoje, eu fiz uma mentirinha, hoje, eu passei o farol vermelho. Aí vai e confessa o pecado, para poder tomar a ceia. E tem aqueles pior ainda, que por estar consciente do pecado, falam, não, hoje eu não sou digno de participar da ceia. Filho, você não é digno, eu não sou digno, só somos dignos porque Jesus Cristo já fez e já pagou o preço do pecado. E Ele nos fez o convite, simples assim, Ele nos fez o convite. Veja o versículo 3, olha, se andássemos crendo apenas na velha aliança, nós estaríamos sempre, todos os dias, andando com a consciência e lembrando do pecado. Entretanto, não é assim. Nesse sacrifício faz-se recordação de pecados todos os anos. Estamos no novo ano. Você vai continuar se lembrando do seu pecado de 2017? Você vai continuar lembrando do pecado que lá em 1900 e bolinha você cometeu? Você vai dizer que você não vai servir a Deus esse ano porque lá atrás, na igreja que eu frequentava, lá eu cometi tal pecado, lá atrás eu fiz tal coisa. Você vai continuar dizendo isso? O autor aqui, a Bíblia está dizendo que se você quer ter um ano de bondade, quer desfrutar do melhor do Senhor, entenda, não fique recordando o pecado. Versículo 4, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Então por que o povo na velha aliança tinha que ano após ano oferecer o sacrifício? É impossível sangue de animais remover o pecado. Mas veja, lá, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, Ele ofereceu um único sacrifício, e esse uma vez por todas. Por isso você não precisa mais ter que ficar lembrando do seu pecado. Na imagem aqui, eu fiz questão de colocar essa imagem aqui, que é a mulher, você deve se lembrar essa história, aquela mulher de João 8, a mulher adúltera, a mulher que cometeu adultério. Lembra disso? A mulher cometeu adultério. E aí o que o povo, os religiosos queriam fazer com aquela mulher? Todo mundo com uma pedra na mão queria o quê? Apedrejá-las. Por quê? Porque ela tinha cometido um pecado, que ela tinha cometido um erro. Pois é. Você vai ver muitos erros meus, eu vou ver muitos erros seus. Agora, como que nós vamos nos relacionar? Atirando pedras ou fazendo como Jesus, estendendo a mão e dizendo, nem eu te condeno. Muitos, ao lembrar desse texto aqui da mulher adúltera, só lembram daquele trecho final, em que Jesus fala assim, vá e não peques mais. É isso? Mas não é só isso. Não é só cumprir essa ordem, vai e não peques mais. Se você andar só com esse sentimento, vai e não peques mais, você vai voltar a pecar. Tem algo a mais aqui que aconteceu na vida dessa mulher. Essa história está lá em João 8.
Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras de madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Você sabe que quando você erra, o seu problema não está com o seu vizinho não vai te acusar, não vai te condenar. O problema de muitos que eles pensam é o seguinte: se eu errei, ao chegar na igreja, bom, o fulano vai falar mal de mim, meu líder vai me condenar, as pessoas vão te condenar. Sabe por que tem pessoas fora da igreja? Porque elas acham que vão entrar aqui e vão ser condenadas. Porque elas acham que vão se achegar a alguém e vão ser condenadas. Tem religiosos, sim, que condenam. Você! Eu não imaginava! Recentemente, teve um cantor aí, famoso, acho que o nome dele é J.A., era menino, ganhou aí no Raul Gil um prêmio, né, por ser o melhor cantor mirim lá, e foi crescendo e tal. Recentemente apareceu um vídeo nas redes sociais desse menino bêbado. Aí apareceu para mim lá no Facebook, aí alguém escreveu assim no comentário: e agora, em qual cantor gospel vamos acreditar? Porque não dá para acreditar em mais nenhum. Eu não entro nesses comentários de rede social, porque isso é a opinião da pessoa. Mas eu olhei para ela, para aquele comentário, e pensei: esse é o pensamento de muitos. Por causa da falha de elas colocam que a instituição está falida, que não dá mais para acreditar em ninguém. Escuta, J.A. errou, eu erro, você também erra. Sim ou não? Então nós vamos fazer como? Os escribas e fariseus pegaram uma pedra e se prepararam para atirar? Ou vamos fazer como Jesus, que estendeu a mão? Você que decide. Se você quer a bondade de Deus esse ano, seja você a expressão da bondade de Deus para o teu próximo. Seja você a expressão da bondade do Senhor para o teu próximo, para o teu filho, para o teu cônjuge, para o teu irmão na cela, para aqueles irmãos que estão lá desviados. Não atire pedras, não. Versículo 4, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Veja, a lei está escrito, a palavra está dizendo isso. Irmão, Jesus mesmo disse: eu tenho as palavras que vocês tenham dito, são espírito e vida. Mas a palavra sem o espírito e vida, o que ela é? Morte. A mesma Bíblia que você lê, se não tiver o espírito de vida de Jesus Cristo, ela se torna morte para você. Cuidado com o que você anda ouvindo, lendo. Cuidado com o que você anda comendo, porque é a mesma palavra, é a mesma Bíblia, mas ela pode se tornar morte para você, se não tiver o espírito de Jesus Cristo. E aí Jesus diz então, isso diziam, olha só, eles tentando para terem de que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência. Veja, quem que estava acusando esses escribas e fariseus? Jesus? Sua própria consciência. Tem pessoas, e eu respeito quem faz isso, mas tem pessoas que fazem assim. Tal pessoa cometeu um pecado, aí já colocam ela no gelo, falam assim, né? Vamos colocar a tal pessoa no banco. Amém, respeito isso. Mas a pessoa já está sendo torturada pela própria consciência. A própria consciência dela já está acusando do pecado. Lembra, qual que é o tema da mensagem? Libertos da consciência de culpa. E a culpa aqui é o pecado. Esses que conheciam a Bíblia, os escribas e fariseus, escriba é o que escrevia a Bíblia. Eles tinham consciência do pecado. Por isso eles largaram a pedra e saíram. Foi saído um por um. Saindo um por um. Nós temos que ter consciência do pecado, sim, mas não para ficarmos escravos e nos diminuir. Temos consciência do pecado para lembrarmos que eu não sou nada sem Jesus.
Até aí você pode ter consciência de pecado. Mas se a sua consciência de pecado te traz limites, eu não me envolvo com a obra de Deus porque não estou preparado, eu não vou fazer isso porque não sou digno, tenho pecado, não vou tomar a ceia porque eu estou em pecado, não vou liderar porque eu estou em pecado, não vou me envolver porque eu estou em pecado. Então essa consciência está errada. E eu quero dizer para você a boa nova. O Senhor Jesus te faz um convite. Olha o convite que Jesus faz para essa mulher. Versículo 10, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vai, não peques mais. Muita gente só lembra dessa parte final, vai, não peques mais. Mas como é que eu não vou pecar mais? Se eu crer que eu não estou condenado. Sabe por que Jesus? Tem pessoas que falam assim, estamos na graça. Então tem pessoas que estão, na verdade, numa graça errada. Porque estão na graça, estão pecando. E falam, eu posso fazer tudo porque Jesus me perdoou mesmo. Se você realmente está no Evangelho de Jesus, você crê que já está perdoado, mas não vai viver mais na prática do pecado. Quem fala que está na graça, mas está atolando o pé na lama do pecado, enfiando o pé na jaca, este não nasceu de novo. Porque este, na verdade, é um anarquista. Sabe o que é anarquia? Anarquia é querer viver sem regras. Então este que fala que está na graça, mas quer viver no pecado, é o seguinte, para mim não tem mais regras, Jesus me perdoou, então eu vou pecar aqui, mas eu sei que o Pai me perdoou. Não, esse é um anarquista, você é um anarquista, você está pensando assim. Jesus me chamou para a liberdade, mas para a liberdade dentro de uma ordem e decência. O convite que o Senhor Jesus faz, nem eu te condeno, filho. Sua consciência está te condenando, mas eu não te condeno. Poxa, se eu creio então que Jesus não me condena, então agora que eu vou me servir mesmo, vou me entregar ao Senhor Jesus. Por isso o apóstolo Paulo escreve lá, não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem é que vai te acusar? Se Deus não te acusa? Se você hoje, aos olhos de Deus, você é inocente, quem é que vai te acusar? Você recebeu um convite do Senhor. A promessa é, não há mais condenação sobre mim. Diga assim comigo, não há mais condenação sobre mim. Agora falando isso, a tua consciência te lembra do pecado, sim ou não? Sim. Lembra. Claro que lembra. Sabe, eu já ouvi líder assim, principalmente líder de célula de adulto, casado. Tem ocasião que ele fala assim, não, hoje eu não vou liderar a célula, não vou fazer a palavra da célula. Por quê, irmão? Porque hoje eu briguei com a minha esposa. O que é isso? Consciência do pecado. Mas a consciência do pecado está o levando a não crer que já não há mais condenação. Tá, irmãos, você errou. Pede perdão para Deus, para tua esposa. Vamos lá, vamos servir a Deus. E no momento que ele estiver pregando, lá compartilhando, Na verdade, o estudo da palavra, a consciência vai estar o lembrando que ele brigou com a esposa, sim ou não? Sim. Mas ele vai estar feliz, compartilhando, vai estar feliz servindo a Deus. Aí talvez alguém diga assim, pastor, isso é hipocrisia. Não, não é hipocrisia não, é apenas fé que já não há mais condenação. Simples assim. Jovem, qual que é a tentação maior sobre o jovem? Jovem, pornografia, masturbação. Tem muitos que não se envolvem na obra de Deus, porque, poxa, como que eu vou fazer? Acabei de pecar ontem, como que eu vou levantar minha mão? Como que eu vou abençoar alguém? Sua consciência está te acusando, mas a promessa do Senhor é, já não há mais condenação sobre você. É isto que te faz servir ao Senhor com liberdade. Diga para a pessoa que está do seu lado, já não há mais condenação sobre você. Tendo essa fé que já não há mais condenação, o que vai acontecer com você? Você vai se aproximar do Senhor com ousadia. Eu falei que eu ia deixar 3 coisas para você nesse texto. Primeiro, lembre-se, você tem que estar liberto da consciência de culpa. Então a primeira coisa, você recebeu um convite do Senhor. Ele te convidou para se aproximar dele. Venha, busque a Ele, sirva a Ele.
E agora, sirva com ousadia. Tem pessoas que são tímidas para servir a Deus. Tem pessoas que evitam a Deus. Por quê? Porque ainda estão conscientes do pecado. Mas não, agora que eu sei que não tenho condenação, agora que eu vou pedir. Vou pedir mesmo. Vou servir com ousadia mesmo. Sabe o que é servir com ousadia? É se entregar, independente de quem eu sou, do temperamento que eu tenho, da falha que eu tenho. Eu vou servir a Deus, confiando na graça dele que vai me capacitar. Pastor, eu não falo direito, ainda falo nós vai, nós fica. Confia na graça do Senhor e sirva de forma ousada, porque quem vai fazer a obra é o Senhor. Através do seu nós vai, nós fica. Tem pessoas que falam assim, não dá para eu servir a Deus porque eu não sei ler. Vou te contar esse testemunho. Tem uma senhora, não é da nossa igreja, ela foi da igreja Videira em Goiânia. Ela também não sabia ler, mas ela creu nisso. Peraí, já não há mais condenação e eu quero servir a Deus. E ela liderava uma célula. Mas aí na hora da edificação, como que fazia? Ela pedia para os outros lerem. E sabe como é que essa senhora evangelizava? Ela andava sempre com uma Bíblia. E como ela era uma senhora, ela chegava nos pontos de ônibus e falava, meu filho, eu não estou conseguindo ler aqui essas letras miúdas, será que você pode ler para mim? Aí ela abria justamente no texto, já estava marcado lá, aí estava lá, se confessares com a tua boca e creres em teu coração que Jesus é o Senhor, serás salvo. Aí ela já aproveitava, então meu filho, você não quer fazer essa oração comigo agora? O que ela está fazendo? Está servindo ao Senhor com ousadia, dentro do limite de temperamento, talento que ela tem. Mas nada é desculpa. Tem pessoas que dão desculpa porque não tem talento, tem pessoas que dão desculpa porque não tem um temperamento extrovertido, ela é tímida, então quem sou eu para evangelizar ou para liderar uma célula? Isso tudo é desculpa, sirva com o que o Senhor te deu e seja ousado em servir a Ele. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Veja Hebreus 10, 17, versículo 18, acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados, das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Presta atenção, o Senhor está dizendo para você, dos seus pecados, eu não me lembro mais. A sua consciência lembra você, mas e o Senhor? Ele não se lembra mais. Tendo esta fé, então o que eu vou fazer? Eu vou servir com ousadia. Vou servir com ousadia. Pastor, mas eu cometi um pecado. Confessa, creio que o Senhor te perdoou, porque Ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda injustiça. Mas pare de ser escravo da sua consciência. O Senhor não se lembra mais dos seus pecados. Já não há mais sacrifício pelo seu pecado. Todo o sacrifício já foi feito lá na cruz do Calvário. Jesus Cristo falou, fazer isso em memória de mim. Por que nós vamos praticar a ceia hoje? E eu quero incentivar você agora, a partir deste ano, sempre quando acontecer a ceia aqui no culto, na mesma semana, você vai fazer a célula agora na sua... você vai fazer a ceia lá na sua célula também. Então nessa semana, você vai fazer uma ceia lá na sua célula também. Vai compartilhar esse estudo e vai terminar lá com a ceia do Senhor. Pastor, mas vai ter visitante, o que eu faço com o visitante? Você apenas fala para ele, olha, nesse momento você não pode participar, você para participar, você precisa do convite. E qual é o convite? Foi dado por quem? Por Jesus. Ele pagou para nós participarmos desse banquete. Não pense que é graça para você, de graça para mim. Mas houve um preço, Ele pagou e te convidou. Venha comer do meu pão, venha comer da minha carne, venha beber do meu sangue. Então nós vamos praticar isso hoje, vamos confessar que cremos que há saúde em Cristo, vamos confessar que cremos no sangue da nova e eterna aliança. Mês após mês, porque as nossas ceias só acontecem ao primeiro domingo de cada mês. Então uma vez por mês nós estamos aqui confessando, eu creio no sangue da nova e eterna aliança. E assim tomamos. Agora você vai fazer isso lá na sua célula também. E você vai profetizar saúde, você vai profetizar prosperidade, as bênçãos que vêm através do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Faça isso com ousadia. Mas talvez alguém vai dizer assim para você, mas quem é você? Você não é pastor. Você vai dizer para ele, mas eu sou sacerdote, sou embaixador de Cristo. Simples assim. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, seja ousado no Senhor. Seja ousado.
Sabe, para finalizar, com esse pensamento que você está livre da culpa, seja bem-vindo a um time. Vive uma nova realidade. Esse é o terceiro princípio que eu quero deixar, a marca que eu quero deixar no seu coração. Então a primeira qual que é? Recebemos um convite para nos aproximar do Senhor. Amém? O segundo qual que é? Vou servir com ousadia, porque já não há condenação sobre mim. E o terceiro, agora eu tenho que viver essa nova realidade. Será que eu vou viver com cara de pecado ou vou viver com cara de Jesus Cristo? Sabe o que é cara de pecado? Porque quando você está em pecado, sua fisionomia cai, seu semblante cai. Olha para um crente desviado, como ele está, semblante acabado, caído, tristeza, porque o pecado gera tristeza. Mas quando é que vem a alegria? A alegria vem em saber que estou perdoado. No dia que você aceitou Jesus, sua experiência lá no encontro com Deus, como foi? Você saiu com uma euforia, você saiu cheio de entusiasmo. Por quê? Porque sua fé foi alimentada em saber que já não há mais condenação. Eu estou aqui para dizer, domingo após domingo, e você vai repetir isso na célula, já não há condenação sobre você. Viva uma nova realidade, filho. Viva essa realidade de que o Senhor te chama para viver com Ele, desfrutar dele, viver em alegria. Isso é independente das coisas que você tem, independente do que você fez, creia, simples assim, que você está perdoado. Por que viver essa nova realidade? No Velho Testamento, a experiência da sarça ardente, Moisés, quando chegou diante da sarça ardente, o que Deus falou para Moisés? Tira a sandália dos seus pés, porque a terra que você está é santa. Ou seja, Moisés se aproximou da presença de Deus, mas ele teve que tirar a sandália, porque a terra era santa. Moisés, você pode ver que em todo o Novo Testamento, quando é para falar da lei, fala, olha, Moisés, e Moisés está escrito. Então Moisés representa a lei. Aqui Jesus quer deixar o seguinte ensino: com a lei você não consegue se aproximar diante de Deus. Moisés não poderia chegar diante de Deus, porque ele representa a lei. A lei não poderia chegar diante de Deus. Nunca, jamais. É interessante que em Moisés, Deus falou para tirar a sandália. Mas e o filho pródigo? Que aprontou todas. Saiu da casa do pai, comeu com os porcos, gastou toda a herança. E depois um dia se arrependeu e falou, vou voltar para a casa do meu pai. Quando ele voltou, o que aconteceu com o pai? O pai esperou ele chegar em casa? Não, ele correu, o pai correu em direção ao filho. Em Moisés, o que aconteceu? A terra é santa, não se aproxime. Mas na nova aliança, uma vez que já está feito, o sacrifício do pecado já foi feito, o pai agora corre. Por que ele corre para você? Porque ele vê a veste da salvação em você. E aí o pai do filho pródigo, ao correr, o que o pai falou? Olha, calce as sandálias nos seus pés. Agora o pai não fala para tirar. Está lá em Lucas 15, 20. O pai fala, calce as sandálias nos pés. Dê uma roupa nova. Coloque uma aliança. E mate um cordeiro. Vamos fazer um churrasco para celebrar a volta do nosso filho. Sacrifício do cordeiro. Sabe por que o filho pródigo foi recebido? Porque houve sacrifício. Sabe por que você é recebido na presença de Deus? Porque há sacrifício. Eu encerro com isso. Moisés, quando foi chamado por Deus, Moisés falou assim, quem sou eu, Deus, para ir até a Faraó? Muitos ainda se perguntam, porque Moisés representa a lei. E o que é a lei? A lei só traz consciência do pecado. Quando você se pergunta assim, quem sou eu para servir a Deus? Quem sou eu para fazer isso? Você está agindo como Moisés, você ainda está na velha aliança. Mas Moisés falou, em nome de quem que eu vou te servir, Deus? Em nome de quem que eu vou até Faraó? E se eles não acreditarem? O medo de algumas pessoas quando vão orar, mas se eu orar pela pessoa que está doente, e se ela não for curada? Você está indo no seu nome ou no nome de Jesus? Mas eu vou levar essa palavra, mas e a presença de Deus não se manifestar? Ela não vai se manifestar enquanto você tiver consciência do pecado, enquanto você confiar em você, não vai se manifestar.
Moisés estava confiado em si mesmo. Mas depois Moisés fala ainda, olha, eu não tenho facilidade para palavras, envia outra pessoa no meu lugar, Deus. São pessoas que falam assim, quando tem consciência do pecado. A questão aqui não é quem sou eu, mas sim quem é Deus. Quem sou eu? Sou apenas um filho. Filho de Deus perdoado e amado. Mas quem é Deus para você? Deus é Deus que condena, que julga, que te pune? Ou é Deus que te ama e que te capacita para o servir? Quantas vezes você já se perguntou e parou, mas quem sou eu para me batizar? Quem sou eu para servir? Quem sou eu para orar por esse momento? Não, filho. Quem é Deus na sua vida? Se Jesus é o teu Senhor, você está nele, então agora você está com a consciência livre. Sirvam com ousadia, sirvam com liberdade. Essa é a promessa do Senhor para você. Ele te faz um convite, já não há mais condenação sobre você. Viva essa nova realidade. Nunca mais diga, quem sou eu? Simplesmente, quando tiver um convite, alguém te estimular a levar uma palavra na céu, te estimular a fazer um evangelismo, te estimular a orar por algo, simplesmente diga, eis-me aqui, estou aqui, porque eu vou em nome de Jesus. Ah, mas e se eu orar e não for curado? O problema não é seu, filho. O problema é de Jesus e o problema já foi resolvido, porque ele já gritou, está consumado. Nós vamos celebrar a ceia, justamente para lembrar disso. Somos nova criatura, somos filhos amados. Não tem nada a ver conosco, mas é tudo sobre Ele. Quantos creem e recebem essa palavra, digam amém. Vamos colocar em pé. Aleluia. Diga glória a Deus. Aleluia. Vamos cantar de novo, Deus me ama. Oi? Sim. Aleluia. Glória a Deus, gosto disso. Pastor, esqueceu o momento, esqueceu o dízimo, oferta, esqueci. Não, nós vamos ter um momento. Glória a Deus. Essa é a fé. Livre de condenação e de culpa, eu quero ofertar, quero dizimar. Oh, glória a Deus. Gostei disso. Amém. Põe a mão no seu coração. E eu quero que você ore agora, confessando aquilo que você é. Confesse agora, declare sobre a tua vida: eu sou filho amado, eu sou perdoado, eu sou justificado, este vai ser o meu ano, eu vou desfrutar do melhor do Senhor na minha vida. Fale sobre você. Sabe que há muitos também que não oram porque tem medo. Há muitos também que não oram porque a sua consciência do pecado está te impedindo de orar. A sua consciência do pecado impede você ser ousado. Sabe, ser ousado na presença de Deus é pedir, é orar, é falar. Tenha liberdade. Não se importe com quem está do seu lado, à direita ou à esquerda. Não se importe se eu vou orar errado. O Pai ouve muito bem o que você ora. O Pai ouve muito bem o que você fala. Oh Deus, obrigado, Pai. Obrigado por me amar tanto assim e nos trazer, Senhor, libertação. Oh Deus, libertação da consciência do pecado. Aleluia, aleluia.